Lech é a terceira paraxá do novo ciclo que nós estamos iniciando. Uma paraxá muito rica. Vai começar com o chamado de Avraham Avinu. Já logo no início da paraxá, nós vamos ver esta chamada. Disse o Eterno Avraham: anda da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que te mostrarei, e farei de ti uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecer-te-ei o teu nome, e serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e aqueles que te amaldiçoarem, amaldiçoarei. E serão benditas em ti todas as famílias da terra. É um texto muito conhecido, é um texto que vai trazer uma riqueza muito grande, quebrar muitas falsas doutrinas que andam por aí, dizendo que Israel deixou de ser o povo eleito, né? E agora existe uma Israel espiritual que foi no lugar de Israel físico. Na verdade, nós vemos que os gentios foram enxertados em Israel. Não se criou uma nova árvore. Não é verdade? Romanos 11 diz que alguns galhos foram quebrados, para que outros fossem enxertados. E para isso, nós devemos ter zelo. Como fala. Se Deus não poupou os galhos que eram originais, muito menos poupará os galhos que não são originais. Então, cuide. A palavra Lech Lechá quer dizer vai para ti mesmo. Lech, vai. Lechá, para ti. Então, olha só que interessante, né? Vai para ti mesmo, para o lugar onde eu vou te mostrar. Né? Esse para ti mesmo, ele é colocado numa frase onde sem ele faria todo sentido também. Vai para um lugar onde eu vou te levar. Faria sentido total. Só que o Eterno colocar Lechá. Vai para ti mesmo. O que quer dizer isso? Né? Vai para o lugar, o destino físico e espiritual que eu tenho para você, Avraham. Avraham, não é a primeira vez que ele tem uma experiência com Hashem. Para que a gente possa escutar a voz do Eterno, nós precisamos ter o quê? Experiências com o Eterno. A Torá não conta esses detalhes. A tradição judaica diz alguns detalhes. Não é uma escritura inspirada, mas a tradição mostra coisas que dão muito sentido ao texto, que são dadas de geração em geração. Então, o que diz a tradição em relação à vida de Avraham? Eu vou tentar resumir. É um relato da tradição, não é inspiração, não é Torá. Deixo claro isso. Mas dentro da tradição existem muitas verdades. Ok? A tradição diz o seguinte, que Avraham morava com seu pai, Nahor, em Ur dos Caldeus, e isso está na Torá. E por algo que aconteceu, eles deixam, essa família sai de Haran, sai de Ur e vai para Haran, que é na Síria. Se a gente for ver no mapa, eles saem do Iraque, lá embaixo, quase perto do Kuwait ali, e eles sobem todo o país do Iraque, né? E vai para a Síria, que é ao norte de Israel. Temos Líbano, Israel, Líbano, Síria e Iraque. Então ele faz esse caminho. Vai para Haran e para em Haran. A Torá diz isso. Mas por que eles saíram de Ur dos Caldeus? Aí começa, né, a tradição. A tradição diz que
Terá, que era pai de Abraham, ele era construtor de ídolos. E que o rei de Ur era Nimrod. Mas não é o mesmo Nimrod que está relatado ali, que era avô de Cam. Nimrod, ele passa a ser como um título de reis daquela região. Como, por exemplo, Faraó. Faraó não é um nome. Né? Em vez de falar rei do Egito, se fala Faraó, que é o rei do Egito. Né? Avimelech. Avimelech também não é uma pessoa, é um rei da região de Canaã. Avimelech. Existiam vários Avimelech. E também Nimrod, também que foi o nome de um rei, o primeiro rei de Babilônia. Então acabou passando isso pelas gerações. Isso é natural. Então a tradição diz que Nimrod, ele era um rei que propagava a idolatria naquele lugar. E Abraham, pela tradição, ele era contra a idolatria. A gente não sabe como ele chegou a conhecer o Deus de Israel. Ou ele teve um entendimento através das coisas criadas, como diz Romanos 1, que é claramente, a gente consegue entender a existência de um Deus Todo-Poderoso só olhando para a natureza, só olhando para o nosso corpo, só olhando para as coisas que se encaixam na natureza, que é impossível isso acontecer do nada, é impossível isso acontecer do jeito que a ciência moderna acredita, muitas linhas. Ou então, ele também pode ter conhecido esse eterno, todo-poderoso, único Criador, através de relatos de pessoas. Nós vamos ver que as tradições dos povos antigos, quase todos eles naquele momento, tanto o Egito até Grécia, que é longe, né? África, até China, Índia, falam sobre um Mabul. O que é Mabul? É dilúvio. Um dilúvio. As nações, as culturas falam sobre um dilúvio mundial. Então, provavelmente, eles conheciam essa tradição. A Torre de Babel foi construída também com o intuito de se proteger da disciplina do Eterno. Mas só que essas pessoas se voltaram contra o Eterno e começaram a cultuar as imagens, cultuar outros deuses. E Abraham, ele foi, no seu tempo, um monoteísta que divulgava a essência, a revelação do Eterno. Nesse tempo, Abraham era proselitista, né? É interessante que a tradição diz que a tenda de Abraham tinha 4 aberturas: norte, sul, leste e oeste. Geralmente tem uma só, né? Tem uma porta, né? Mas na dele tinha 4. Por quê? Porque ele queria ver se vinha alguém no deserto para ele poder correr atrás e chamar. Ele era muito hospitaleiro. Ele chamava as pessoas, né? Dava água, dava comida e depois falava do Eterno. Na infância de Abraham Avinu, o pai era construtor de ídolos e diz a tradição que ele era contra. Que um dia ele pegou um machado e quebrou todos os ídolos do pai e colocou na mão de um ídolo que ele não quebrou. E quando o pai foi perguntar para ele o que ele tinha feito, ele falou: não sei.
machado está na mão daquele maior lá, deve ter sido ele. Aí o pai falou, você é maluco? Ele não pode nem se mexer, como é que ele pode quebrar os outros ídolos, né? Daí Abraão falou assim, tá vendo, pai? Ele não pode se mexer, como é que ele pode te livrar? Não é? Interessante. Só que Nimrod ficou sabendo disso. E Nimrod mandou prender Abraão. E ele, segundo a tradição, ele ficou 13 anos fugindo de Nimrod. Como Davi também ficou. E nessas fugas de Abraão, ele teve um envolvimento tremendo com o Eterno. Assim como Davi também teve. Porque muitas vezes nós precisamos passar por algum aperto para depender do Eterno. A gente imagina, as escrituras dizem que o rei Shaul saiu atrás de Davi. E que Davi, por várias vezes, escapou. Ao ponto de ele estar numa caverna e Shaul vir dormir na caverna que ele estava. Ele estava no fundo da caverna e o exército estava na frente, não dava para eles ir embora. Se alguém resolvesse entrar mais para o fundo da caverna para fazer alguma coisa ali, iam pegar Davi e os seus que estavam ali. O Eterno guardou. Ao ponto que Davi saiu da caverna e Deus colocou um sono profundo. E ele aproveitou e tirou um pedaço da capa de Davi, de Shaul. Não é verdade? Como Deus o guarda nas provações, nos momentos de dificuldade. Ali que nós temos que buscar o Eterno, porque é ali que nós vamos crescer. E o Eterno permite muitas vezes que a gente passe por problema, gente. Para quê? Para que a gente não fique tranquilos. Porque quando está tudo bem, né? Baruch Hashem, né? Todo mundo está com saúde, Baruch Hashem, né? Você está próspero, né? Recebeu um aumento, uma promoção, trocou de carro, né? Tá tudo bem. Parece que quase não tem hora, muito tempo para ficar buscando o Eterno. De todo o coração. Agora, quando a gente está com problema, a gente acha a hora para orar toda hora, não é verdade? A gente acha a hora para buscar o Eterno, não é verdade? Isso acontece comigo. Acontece com todos também. Por isso que nós temos que buscar o Eterno, estando bem ou não. Porque muitas vezes nós passamos por algumas dificuldades porque necessitamos passar. E isso faz parte de um processo para crescimento. A tradição diz que Abraham ficou 13 anos fugindo de Nimrod, até que ele é capturado. Quando ele é capturado, e ele é levado na frente de Nimrod, ele fala, agora você vai ajoelhar diante do ídolo. Daí ele nega, ele falou, não, pode esquecer que eu não vou negar. E aí eles fazem como o rei Nabucodonosor faz uma fornalha quente e joga Abraham Avinu ali. Praticamente a mesma história. E o que acontece? Ele não se queima. Só queima as amarras. A corda que estava amarrando as mãos de Abraham Avinu queima e ele solta. E ele fica ali. E todos ficam abismados. Isso é tradição. Mas aconteceu lá em Daniel. Né? E com isso, eles são soltos. O irmão de Abraham, ele morre. E Terá pega os seus filhos, pega o seu gado e sai de Ur e vai para Harã. Essa é a história resumida da saída de Abraham, da família de Abraham, de Ur dos Caldeus. Ele chegando em Harã, na Síria, ele já tinha uma experiência com o Eterno. Ele já estava acostumado a ouvir a voz do Eterno. Ele já tinha escapado de muitas
muitas dificuldades. Então ali ele já estava apto para ouvir a voz do Eterno. Se nós queremos ouvir a voz do Eterno, nós temos que passar por momentos de intimidade. Momentos onde nós temos que depositar totalmente a nossa confiança no Eterno. O Eterno cuida de nós em todos os sentidos, em todas as ocasiões. Quando Ele fala, vai para ti mesmo, vai, escuta a minha voz que está dentro de você. Vai para o destino que eu quero. Sai da casa do teu pai. Sai da casa da tua parentela. E vai para um lugar onde eu te direi. Isso é interessante. Ele não falou, vai para Canaã. Abraão andava com Deus. Assim como Enoque, assim como Noah, Abraão andava com Deus. O que é andar com Deus? É estar na presença do Eterno todo o tempo. Em oração. Pedir ao Eterno direcionamento a qualquer coisa. Eterno, é da tua vontade que eu faça isso? Eterno, é da tua vontade que eu feche ou que eu abra isso? É da tua vontade que eu vá ali? É da tua vontade que eu faça essa visita? É da tua vontade que eu fique aqui? Quando nós temos esse envolvimento com o Eterno todos os dias e todas as horas, a gente começa a ter percepção espiritual de ouvir a voz do Eterno. Eu busco isso, gente. Eu busco isso. Quero ouvir a voz do Eterno. Desde quando a gente abriu a Britolã, cada reunião a gente sempre falava, gente, não vamos dar nenhum passo se não for da vontade do Eterno, se não for na direção do Eterno. Vamos esperar a voz do Eterno, gente. Porque muitas vezes a gente está muito afobado em fazer as coisas e acha que é certo, e às vezes Deus quer testar a gente em alguma coisinha. E é incrível como Deus fala. Não é verdade? Se não falar com um, fala com o outro. E daí a gente vê que eu admiro, eu não sou assim, mas eu gostaria de ser mais. Eu admiro aquelas pessoas, eu conheço muitas delas, que elas vivem na direção total, sabe? Total do Eterno. Às vezes a gente está com pressa, vai fazendo, vai acontecendo, né? Mas tem gente que para, não, vamos orar. Não, para, eu vou fazer isso. Você faz um convite para a pessoa, ela fala, eu vou ouvir a voz de Deus. Às vezes é coisas simples, mas são pessoas que são dedicadas. São pessoas que têm tanto intimidade com o Eterno, que o Eterno se revela a elas. A gente pode buscar o Eterno como leitura da Torá, estudo da Torá. Vamos buscar, vamos entender, vamos, sabe, passar a noite estudando. Ótimo! Vamos entender as coisas do Eterno. Mas não é a única forma, gente. Nós temos que mesclar o estudo da Torá com oração, o estudo da Torá com percepção espiritual, parar e ouvir a voz do Eterno, sabe? Deixar baixar um pouquinho a nossa ansiedade ou a nossa vontade de fazer as coisas e vamos escutar a voz do Eterno. A ansiedade é uma coisa que fecha o ouvido da gente. Yeshua nos ensinou que nós não devemos ficar ansiosos pelas coisas. Que a gente não deve ficar preocupando, perdendo muito tempo procurando as coisas lá da frente. O Eterno vai proporcionar. Acalma teu coração. Acalma teu coração. Escuta a voz do Eterno. Abraão só conseguiu escutar a voz do Eterno porque ele passou experiências com o Eterno. Não foi uma eleição, escolho Abraão. Abraão, sai da sua casa. Não creio nisso. Eu creio num processo. Eu creio que, como diz a palavra de Deus, achegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Achegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Se você não achegar, Ele não vai vir. Ele pode te mostrar.
de longe. Mas se você dá um passo, ele dá 2. Você dá mais um, ele te dá mais 2. Quando você vai ver, você está bem perto. Agora, se você dá um passo para trás, ele dá 2 para trás também. Porque os seus pecados fazem separação entre tu e o teu Deus. É isso que diz as Escrituras. Achegai-vos a Deus, Ele chegará a vós. Quanto mais a gente chega perto de Deus, mais a gente está perto. Porque Ele também está se achegando. Ele também está chegando. Andar com o Eterno é ter um relacionamento íntimo. O texto de Tiago 2:23 diz: e cumpriu-se as Escrituras que diz: e creu Abraão em Deus, e lhe foi imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Olha só. Jacó disse que ele era amigo de Deus, por quê? Porque estava tão perto. Amigo é assim, né? A gente conta as coisas mais íntimas, que a gente não conta para ninguém, mas para os amigos a gente vai lá e pede um conselho, desabafa. É assim que a gente tem que ser com o Eterno. Yeshua falou assim: já vos não chamareis servos, está falando com os seus talmidim, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto eu ouvi do meu Pai vos tenho feito. Yeshua abriu o coração e falava com os seus discípulos tudo aquilo que o Eterno estava revelando a ele. Amigos. Jacó também é chamado de amigos em Ishaial 41:8-11. Todo aquele que anda nos caminhos do Eterno vai estar sujeito à perseguição. E por um lado a gente tem a proteção do Eterno, por um outro lado nós vamos ter o quê? Oposição. Oposição é sobrenatural e oposição natural. O Shaul fala que nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas com principados e potestades, as forças do mal. Isso existe. E isso entra em oposição quando nós estamos buscando a luz do Eterno. Acho muito interessante que diz lá em 2 Timóteo 3:12, diz o seguinte: e também todos os que piamente querem viver em Yeshua HaMashiach padecerão perseguições. Todo aquele que quer viver piamente enfrentarão perseguições. Assim como Avraham Avinu também sofreu oposições. Mas só que ele se manteve firme até o ponto de ele chegar. O Eterno falou assim: sai da terra, sai desse lugar e vai para o lugar onde eu vou te dizer, né? Onde eu vou dizer. Isso aí é durante, gente. O Eterno não falou o destino. No caminho eu vou te falar. E assim ele fala pra gente: sai, começa a andar nos caminhos do Eterno. Eu vou te dizer tudo o que você vai fazer. Eu vou te dizer o que você vai ter que fazer. No caminho eu te digo: tenha fé, comece a andar. Muito interessante isso. Daí quando ele chega no lugar, Baruch Hashem, ele chegou na terra prometida, onde vai ser futuramente a terra dele. Mas o que ele encontra lá? Fome, gigantes, homens maus. Ele tem a sua esposa, depois ele foge para o Egito e tem sua esposa sequestrada. Por quê? Porque ele foi no caminho que o Eterno mandou ele ir. Então a mente humana fala assim: não, olha só onde o Eterno mandou o seu servo, para a boca do leão, lugar que tem fome.
Muitas vezes a gente é levado a um lugar onde Deus nos dá para a gente ir. A nossa expectativa é assim, se Deus está mandando ir, então vai ser bênção pura, não é? Deus está mandando, gente, não é? Vou lá, não vou ter problema nenhum. Baruch Hashem. É Deus que está mandando, gente. É bênção pura, não vai ter. Mas daí quando você chega, você fala, opa, eu acho que eu ouvi errado. Eu fui pela carne. Aqui não é o lugar onde Deus mandou. Sabe? Mas é exatamente o lugar onde Deus mandou. Abraão podia falar, puxa vida, eu fiquei 13 anos fugindo do Nimrod. Quase morri, se não fosse um milagre. Fui para Harã. Deus me chama. Eu falei, Baruch Hashem. Agora eu vou sossegar. Mas quando chego aqui, provação de novo? Perseguição de novo? E o que Abraão faz? Ele sai do lugar onde Deus manda ele ir. Ele não fica no lugar onde Deus manda ele ficar, gente. E a Bíblia é muito interessante, porque ele não esconde os erros dos servos dele. Moisés errou, Moisés matou um egípcio, está lá escrito. Né? Os egípcios, quando entrava no faraó novo, o que eles faziam? Eles mandavam apagar, né, as vitórias dos vencedores, né, dos inimigos. Ele mandava apagar e colocar só o que era bom para eles. Né? A gente vê isso na arqueologia. Muitas coisas foram apagadas. Provavelmente, os escritos que falam sobre o êxodo, que não existem esses escritos, foram apagados, provavelmente. Se um dia foram escritos. Né? Mas só que a Torá não. A Torá conta tudo. Né? Pedro errou. Moisés errou. Abraão errou. Abraão não ficou em Canaã. E quando a gente está no caminho do eterno e a gente começa a errar, daí vem um outro erro. Daí vem uma consequência, daí vem um outro erro. Quando você vai ver que você está colocando o erro um atrás do outro. Daí você fala assim, o Eterno me colocou nesse caminho, eu estou sendo um servo obediente e só estou em tribulação. Não, gente. Muitas vezes, à primeira vista, existe uma dificuldade e você tem que persistir nessa dificuldade. Deus vai te dar o livramento. Agora, se você quer sair e quer dar uma mãozinha para o Eterno, daí você se enrosca. Ele saiu, ele foi para o Egito, o que ele teve que fazer? Mentiu. O que aconteceu? A sua esposa foi sequestrada praticamente para ser esposa do faraó. Daí o Eterno, segundo a tradição, manda umas pragas na casa do faraó, para que ele não se deite com Sara. Mas era da vontade do Eterno que ele fosse para o Egito? Não. A vontade do Eterno é para levar para a terra de Canaã. Mas Deus é tão misericordioso, mesmo quando nós erramos, Ele dá um jeitinho de nos livrar a pele. E a gente volta para o caminho. E ele voltou para o caminho. Ele voltou para a terra de Canaã. 2 Coríntios 12, 10, Rav Shaul diz, por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor do Mashiach. Porque quando eu estou fraco, então sou forte. Mas para Rav Shaul falar que sente prazer nas fraquezas, é porque ele tem um nível espiritual gigante. Né? Ele já teve experiências. Então quando ele começa a passar por dificuldades, ele sabe que lá na frente vai vir uma grande bênção. Marcos 10, 28 a 30. E
Pedro começou a dizer: eis que nós deixamos tudo e te seguimos, Yeshua. Yeshua respondeu e disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e da Bessorá, que não receba 100 vezes tanto, já nesse tempo, em casas, irmãos, irmãs, mães e filhos, e campos, com perseguição. A gente deixa as coisas do mundo, buscamos os caminhos do Eterno. O Eterno nos devolve todas essas coisas. Muito mais. Os irmãos são esses que estão aqui. As casas são as casas dos irmãos. Nós somos uma grande família, mas com perseguição. E aquele que quer andar piamente nos caminhos do Eterno, sempre vão passar por perseguições, por provações, por momentos difíceis. Por isso nós temos que abandonar todos os valores adquiridos, se separar do mundo para andar segundo Torá e Mitzvot. Abraham teve bitachon Hashem, confiança no Eterno. Ele exercitou a sua emuná, a sua fé. Ele tendo a promessa de que teria filhos, e o Eterno não dá filhos. E vai passando os anos, e a sua mulher para de ter, sim, humanamente, possibilidade de engravidar. E ele também, porque Romanos diz isso, mesmo assim ele creu na palavra e confiou. E isso foi imputado por justiça. Isso é interessante. Não foi as obras de Abraham com a qual ele foi declarado como justo, e sim pela confiança, por acreditar na promessa do Eterno, por acreditar no Eterno, por acreditar na palavra, que ele iria cumprir sim com as suas promessas. Em Hebreus 11, 8 a 19, eu vou ler esse texto, é um texto médio aqui, mas fala bem sobre isso, né? Veja bem, pela fé, Abraham, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Tudo que está escrito aqui é inspirado, certo? É uma interpretação do autor de Romanos, então a gente pode entender isso como literal, inspirado pelo Ruach HaKodesh. Então ele não sabia para onde ia. Deus foi revelando com o passar do tempo, com o passar das experiências, do caminhar de Abraham. Pela fé habitou na terra da promessa como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é o Eterno. Na verdade, ele esperava aquela cidade, aquela terra física, mas ele esperava muito mais do que aquela terra física, uma terra espiritual. É o que nós temos que aguardar. E essa terra espiritual é o Gan Eden, é o jardim do Éden. Quando Yeshua retornar nessa terra, essa terra toda vai se transformar. E nós estaremos na nossa terra espiritual. É essa terra que Abraham Avinu esperava e essa terra que nós temos que esperar. E não uma melhora nesse mundo, porque esse mundo vai de mal a pior e um dia vai ser transformado. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz
já fora da idade. Portanto, teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Sara também acabou crendo, gente, segundo o autor de Hebreus. Por isso também de um, e esse já amortecido, descendem tantos em multidão como as estrelas do céu. O Eterno trabalha no impossível, no sobrenatural. Para o homem é impossível, mas para Deus não é impossível. Tudo para Deus é possível. E o Eterno deixou chegar nesse ponto para ver até onde Abraão ainda suportaria. E Abraão suportou. E ele creu, mesmo em meio à impossibilidade humana. Olha só que interessante. O nome do Eterno está vinculado aos seus servos. Como é que chama Deus? Vários nomes, mas um nome do Eterno está vinculado aos patriarcas. E ele fala isso lá para Moshe. Eu sou o Deus de Abraham, Isaac e Jacó. Gente, imagina a responsabilidade. O nome do Eterno está vinculado ao nome dos patriarcas. O nome dele é Deus de Abraham, Isaac e Jacó. Deus de William. Deus de Sandro. Deus de Thaís. Deus de Juan, Natan, Pinhas, Bátia, Sônia, Joseph. Esse Deus maravilhoso, ele vincula a sua santidade com um homem que é falho, com um homem que não tem condições sem a graça dele. E isso tudo nós temos por Yeshua. Para finalizar, Abraham foi um exemplo de humildade. Foi um exemplo de fé, de emuná. Foi um exemplo de obediência e de percepção espiritual. Quando ele busca, vocês conhecem a história, Ló, ele se separa de Ló, e Ló é capturado, e ele vai atrás de Ló, com 350 homens, provavelmente o lugar onde Ló estava tinha muito mais soldados do que esse grupo que ele estava. Ele consegue miraculosamente resgatar Ló, e não só Ló, como várias pessoas que foram pegas ali, como despojos de guerra, eles iam ser escravizados, e ele traz, e ele não quer nenhuma correia. Quando o rei de Sodoma fala, não, você pode ficar com os despojos, ele fala, não quero nenhuma correia sua, para não dizer que você me enriqueceu. Ele tinha todo o direito, porque ele foi lá e tirou. Ele devolveu as pessoas para os seus lares e ainda devolveu com dinheiro. Ele só separou o dízimo daquilo e separou o dízimo de tudo que ele tinha também, porque veio ao encontro dele Malquitzedek. Malquitzedek, que é o Melquisedeque, que era rei e sacerdote. E o próprio Hebreus diz, lá em 7, 3 a 6, diz que esse Melquisedec, que é Malqui é rei, Tzedek é justo, rei justo, e ele é a tipificação de Yeshua. Abraham deu dízimo de tudo que ele tinha, deu 10% de tudo que ele tinha para Malquisedec, porque ele entendeu que aquele Malquisedec era superior a ele, porque ele era sacerdote e rei. E o próprio autor de Hebreus diz o seguinte, que Malquisedec não tinha pai, não tinha mãe, sem genealogia, ou seja, ele poderia até ter, mas só que a escritura não diz. Então é uma tipificação.
Porque em geral, quando se fala de um nome, ele fala Daniel ben Davi. Fala sobre ele e sobre o pai dele. Não é assim que a cultura judaica, não é assim que diz as escrituras? Só que Melquisedeque não tinha. Ele não era bem nada. Não era filho de nada. Porque ele estava tipificando quem? O próprio Mashiach. Veja bem, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de dias. Não diz de onde ele era. Não diz quantos anos ele tinha. Mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, ou seja, Yeshua, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este a quem o patriarca Avraham deu dízimos dos despojos, e os que dentre os filhos de Levi receberam o sacerdócio tem ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isso é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Avraham, mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos de Avraham e abençoou o que tinha as promessas. Veja bem que interessante. O texto diz que Avraham deu dízimo para Melquisedeque. O neto de Avraham, que era Yaakov, vai ter um filho que é Levi. E esse Levi vai ser separado como servidores do Mishkan, servidores do templo. E de uma família da tribo de Levi, que é da família de Aaron, seriam os sacerdócios. Então é o bisneto de Avraham que vai ser estabelecido que seria os sacerdotes. Só que nós temos um anterior, o qual recebeu dízimos do seu tataravô, mostrando o quê? Que existe uma linhagem sacerdotal superior à de Aaron, que é a linhagem de Melquisedeque, que é a linhagem de quem? De Yeshua, que é rei e que é sacerdote. Não tem no templo, Yeshua é o nosso rei. Yeshua é o nosso sacerdote celestial, porque nós temos um Beit HaMikdash no Shamayim, e ele intercede por nós. Ele sendo sacerdote, ele é o único que intercede. E o sacerdote era aquele que intercedia com o quê? Com o sangue do sacrifício. Aqui na terra. Só que existe uma ordem sacerdotal superior à de Aaron, que é de Yeshua. E é essa que nós estamos subordinados. Avraham teve essa visão. Por quê? Porque ele andava com a terra. Avraham não olhou os olhos azuis lindos de Melquisedeque e falou: você é a pessoa certa. Não, ele ouviu a voz do Eterno falando: dá o dízimo a esse homem, porque ele vai te dar a bênção. E ele abençoou Avraham. O Eterno próprio tinha abençoado Avraham, mas ele usou também de Melquisedeque para abençoar o seu filho. E de Avraham Avinu veio o povo de Israel. E de Avraham Avinu veio Yeshua. E de Yeshua veio a ordem de Melquisedeque. Foi recuperada. Que o Eterno venha nos abençoar esse Shabat, que possamos com essas palavras, que o Eterno possa ter falado com você. Essa importância de consagração. E eu me coloco como o primeiro que preciso me consagrar muito. Para quê? Ouvir a voz do Eterno. Andar em santidade, andar em revelação. Passar as provações, para passar os momentos difíceis, sabendo que depois da tempestade vem a bonança. E se a gente passar firme
nesses momentos difíceis, nós vamos nos beneficiar muito com a presença do Eterno, né, com a direção do Eterno. E sabemos que depois da bonança vai vir outra tribulação. Mas Baruch Hashem, nós vamos estar mais fortes. Baruch Hashem, vamos ficar em pé. Baruch Hashem.